Em Amós está escrito: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Senhor. Você está preparado para encontrar com o teu Senhor? Você está preparado para se colocar de pé diante daquele tribunal e dar conta das suas obras? O que será de você se Ele te chamar essa noite? Você deveria estar preocupado com isso. Você tem uma vida só. Deveria se preocupar com o que fazer dela e tirar um pouco dos olhos dessa vida, porque ela passa. Tiago chama essa vida de vapor. Você já abriu a tampa de uma panela quando está fervendo? Você já viu o vapor que sai? Quanto tempo dura aquele vapor da tampa da panela? Segundos. Moisés, no Salmo 90, diz que a vida é um conto ligeiro, é um breve pensamento, é como um capim que o sol seca e o vento sopra. A sua vida é tão breve, você não deveria preocupar com a parte dela que é eterna, com a parte imaterial e não só com a material, a física? Você já parou para pensar que daqui a uns anos o seu neto vai estar te dando banho? Você não vai conseguir sequer erguer o copo para levar a boca? Que daqui a uns dias vão estar velando você e passou e seu nome vai ficar no esquecimento? E o que vai contar de verdade é a parte sua imaterial, que não morre, sua alma? Não. As pessoas não estão preocupadas, mesmo dentro da igreja. Eu sou de uma época que todo crente desejava a volta de Jesus. Falava-se em arrebatamento em todas as igrejas. As conversas dos crentes eram: Jesus vai voltar, Jesus vai arrebatar a sua igreja, Jesus vai nos buscar. Sou de um tempo que os crentes só falavam sobre céu e inferno, sobre vida eterna, onde as pessoas se preocupavam em evangelizar as outras e alertá-las do perigo. Irmãos, Jesus está voltando, pessoas se convertam. Hoje é um tempo de teologia coach. Desenvolva o seu melhor. Seja feliz, o resto que se exploda. Busque teus sonhos. Não se importe com o que os outros pensem ou digam. É esse evangelho maldito, fajuto, barato. E as pessoas esqueceram da mente. O senso da eternidade saiu da mente delas. E o que está ocupando é o senso do terreno, do imediato, do aqui, do agora, do material. É o imediatismo, é o prazer a qualquer custo, é o hedonismo, o prazer por uma picada na veia, o prazer por uma pedra de crack, o prazer por um cigarro de maconha, o prazer pelo orgasmo imediato, pelo sexo, pelo casamento, divórcio, segundo, terceiro, quarto, quinto, pelo carro, a troca, beleza? A mudança cirúrgica, estética. É isso que se ensina, que se prega, e isso é a expectativa dos crentes atuais. Mas eu entrava em casa de cristãos na década de 90, 80, e via-se quadros com versículos, quadro dos dois caminhos, a porta larga e estreita, quadros da Arca de Noé, hinos eram cantados em disco de vinil, hinos antigos, bíblicos. As irmãs oravam antes da refeição, liam textos, tinham temor, e todos esperavam a volta de Jesus e a salvação. Conheci um homem que na sua radicalidade dormia de social, com camisa de botão, abotoada até nas mangas. E eu perguntei: senhor Bento, por que o senhor dorme assim? E eu tinha 13 anos. Ele disse: se Jesus voltar, como é que eu vou me apresentar a Ele? Claro que ele não tinha uma noção de como ele ia se apresentar, mas ele está mostrando com isso reverência. Hoje, você está preocupado com isso? Com o que Jesus disse? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ele pior, ele diz: o que dará o homem em troca da sua alma? Você esqueceu dos sinais? Você não está vendo a mudança desse mundo? Eu estou convencido que Jesus está voltando. Eu estou convencido que o mundo está passando por mudanças que não voltarão mais, e que isso são sinais das profecias. Jesus está voltando mais rápido do que você imagina. Essa presente era vai terminar. Os sinais estão todos aí, você está assistindo eles, e eles estão acontecendo com uma velocidade espantosa na natureza, na política, na religião, na economia. Todos os sinais previstos em Daniel, em Isaías, em Mateus, em Tessalonicenses, em Apocalipse. E o que tem a ver Jesus voltar?
A volta de Jesus é a redenção das coisas. Juízo para os ímpios, redenção dos justos. A consumação dos séculos. Que vai adiantar todo esse tempo gasto nisso que você está gastando quando Jesus voltar. Vai adiantar o seu coração estar aplicado onde está aplicado dessa forma. Se Jesus está às vésperas, seria tolice. Não seria tolice alguém gastar o seu dinheiro comprando um Cadillac, sabendo que daqui 20 horas viria um dilúvio varrendo a terra. Deveria estar preocupado em subir numa montanha alta, comprar um colete. Ou se tivesse a arca na época de Noé, entrar na arca. Pois os irmãos estão assim. Os primeiros pingos do dilúvio começam a cair. E eles estão na praia jogando frescobol. Mal sabem que uma onda de 200 pés está vindo e vai devastar todos que estão na praia. Quando fizeram o anúncio da pandemia do coronavírus, o que as pessoas fizeram? Se trancaram em casa, compraram álcool gel, compraram máscara, se protegeram, porque sabia que uma epidemia, uma pandemia estava alastrando o mundo inteiro e devastando todo mundo. Quem fosse pego, ou se alguém desprotegido fosse se aglomerar, chamariam-lhe de louco, não é isso? A mesma coisa, o Senhor está anunciando a nós, o céu já está trovejando a sua ira, Ele está anunciando o seu retorno, a igreja devia estar se preparando para isso. Seria tolice gastar seu dinheiro, seu corpo, seu tempo, suas convicções, seus talentos, seus dons, com aquilo que não vai refletir na eternidade, se ela está a um passo de nos alcançar. Como está a sua vida? Você diz, não, mas eu entrei aqui cheio de sofrimento, problemas, dívida, tristeza. Não, você não entrou aqui assim. Você não sabe o que é sofrimento. Sofrimento não é dívida. Sofrimento não é doença. Sofrimento não é divórcio. Sofrimento não é ficar sozinha querendo marido. Sofrimento é o pecado. Esse é o grande mal da sociedade. E essa é a grande causa de é a origem de todo o sofrimento. As pessoas estão colocando os olhos na coisa errada. Critica o governo, critica o salário mínimo, critica a professora, critica isso, critica aquilo. A origem de tudo que é ruim é o pecado. O seu grande problema essa noite é o pecado. Você herdou o pecado de Adão. Esse é o seu grande mal. Você precisa abrir seus olhos para isso. A palavra pecado no grego quer dizer hamartia, quer dizer perda da marca ou errar o alvo. Nós erramos o alvo, nós estamos aquém daquilo que Deus determinou. Nós erramos, nós não conseguimos acertar com Deus, saímos dos princípios, desobedecemos, erramos o caminho, saímos dos trilhos, estamos aquém da sua justiça, aquém dos seus mandamentos. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, aquém da justiça de Deus estão. É impossível alcançar a glória de Deus. Pecado é isso. Nós erramos o caminho, erramos o alvo, falhamos em cumprir sua lei, em obedecê-lo, em andar debaixo do seu elevado padrão. Quais as consequências do pecado? Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, haverá punição severa para o pecador. Hebreus 2 diz que toda transgressão recebeu justo castigo. A Bíblia diz em Êxodo 34 que ele não tem o inocente, o culpado por inocente, que do céu manifesta sua ira contra a impiedade dos homens. E esse é o nosso problema, é o pecado. Ele nos afastou de Deus. E por que o pecado é tão grave? Por causa da sua santidade. Deus não é como nós, Salmo 50. Deus é santo. Santidade fala de duas coisas. Primeiro, da impecabilidade de Deus. Não há mancha em Deus, não há erro em Deus. Deus é puro, intensamente puro, livre de mancha, mácula, iniquidade ou pecado. Deus não pode pecar. Ele é puro. Abacuque 1,13 diz, tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, não pode, ele tem aversão ao impuro, aversão ao mal. E segundo, santidade fala da sua perfeição moral,
Não há erro em Deus, equívoco em Deus, falha em Deus. Ele é perfeito em tudo que é e tudo que faz, e é intensamente puro. E uma terceira coisa, a santidade, ele é distinto na categoria dele. Só existe ele. Portanto, o pecado é grave, que o pecado é uma ofensa a esse Deus puro, impecável, justo, perfeito. Quantos pecados bastaram para ele banir Adão e Eva do Éden? 5, 10, 15, 1000? Porque ele não pode contemplar o mal. Por isso que o pecado é um horror, porque Deus é imensamente puro, impecável. E por que o pecado é um horror? Por causa do segundo atributo, da sua justiça. O que é a justiça de Deus? É retribuir cada um segundo o que é digno. A justiça de Deus não pode ficar neutra quanto ao pecado. É uma justiça retributiva. Ele tem que retribuir o pecado como? Punindo ele. Fala da excelência moral de Deus. Ele é justo. Ele não pode fazer vista grossa ao pecado. Não pode ser neutro ao pecado, parcial ao pecado. Ele tem que punir o pecado. A justiça dele demanda que ele puna o pecado. Ela não é neutra. Ela não é como a nossa Suprema Corte. Ela é digna da mais alta honra. Por isso ele tem que punir. E quem ele vai punir? Romanos 3, 23. Todos pecaram. Todos. Todos inclui quem? Eu. Você. Todos os homens. Esse dia está chegando. De Deus requerer contas de cada pecado praticado pelo corpo. Seremos julgados por ações, palavras, pensamentos e omissões. O que você fez, o que você falou, o que você pensou e o que você deixou de fazer.